Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é um pilar do direito tributário brasileiro, o crédito tributário. Vamos investigar como ele surge e, principalmente, como ele é formalizado pelo lançamento. Para isso, a gente vai usar como base o Código Tributário Nacional, especificamente os artigos 139 a 150. A ideia é entender a fundo o caminho que transforma uma obrigação de pagar tributo em algo concretamente exigível pela autoridade fiscal. Quais são os passos, as regras desse jogo? Exatamente. Mergulhar no crédito tributário e no lançamento é essencial, porque é nesse ponto que a relação entre fisco e contribuinte se materializa, de forma oficial. Quer dizer, antes do lançamento, temos uma obrigação, um dever previsto em lei, né? Sim. Depois, temos um crédito constituído, pronto para ser cobrado. Vamos ver a natureza desse crédito e as diferentes formas que a lei estabelece para ele nascer formalmente. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, com as disposições gerais lá no artigo 139. Ele diz que o crédito tributário deriva da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Que diferença faz essa identidade de natureza? Olha, faz toda a diferença. Significa que o crédito não é uma entidade nova e separada, sabe? Ele é a própria obrigação original, seja ela de pagar o tributo em si ou a uma multa, só que depois de passar por um processo de formalização feito pela autoridade. Ah, entendi. Se a obrigação era pagar ISS, por exemplo, o crédito constituído será um crédito de ISS com as mesmas características jurídicas. Pensa assim. A obrigação é o conceito abstrato que nasce com o fato gerador, a prestação do serviço, digamos. Certo. O crédito é essa obrigação tornada concreta, com valor definido, devedor identificado, pronta para cobrança. Essa identidade é importante, por exemplo, para definir regras de prescrição, privilégios na cobrança, essas coisas. Entendi a conexão. E o artigo 140 parece reforçar essa ideia de separação entre a formalização, que é o crédito, e a origem, a obrigação. Ele diz que mudanças no crédito, tipo garantias ou suspensão da exigibilidade, não afetam a obrigação que o gerou. Então, mesmo que a cobrança esteja suspensa, a dívida original continua lá. É isso? Precisamente. A obrigação tributária nasce quando ocorre o evento que a lei descreve como fato gerador. O crédito é a etapa seguinte, a formalização dessa obrigação pelo lançamento. Se o crédito tem sua exigibilidade suspensa, vamos dizer por um recurso administrativo do contribuinte. Sim, artigo 151. Isso, um dos casos do 151. A obrigação de pagar o tributo não desaparece. Ela fica ali meio que adormecida em termos de cobrança, mas continua existindo. Se o recurso for negado, o crédito volta a ser exigível na hora, porque a obrigação lá na base nunca deixou de existir. Isso preserva o direito do fisco, né? Faz sentido essa estrutura. E o artigo 141 parece colocar um cadeado nessa história, né? Diz que o crédito, depois de constituído, só pode ser alterado, extinto ou ter a exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos no próprio CTN ou lei complementar. Parece bem rígido isso. E esse artigo consagra o princípio da estrita legalidade, em matéria de alteração ou extinção do crédito. Uma vez que a autoridade formalizou o crédito pelo lançamento, ela não pode simplesmente decidir, vou perdoar essa dívida ou mudar as condições fora das hipóteses legais. Não pode ter jeitinho. Exato. E a parte final é um aviso sério. Dispensar a cobrança ou as garantias do crédito fora dessas regras pode gerar responsabilidade funcional para o agente público. Isso reflete a ideia de que o tributo é recurso público, indisponível. Não é do agente, é da coletividade. Certo. A regra é cobrar, a exceção tem que estar na lei. Muito claro. Agora, como esse crédito é formalmente constituído? Aí a gente chega no lançamento, artigo 142. Ele é definido como competência privativa da autoridade administrativa. O que significa ser privativo aqui? Significa que só a autoridade administrativa fiscal, aquela designada pela lei, é que pode fazer o lançamento.
O contribuinte não pode se lançar, bom, exceto na homologação, que a gente vai ver, onde ele adianta umas etapas, nem o judiciário pode fazer o lançamento original. É um ato administrativo por excelência. Entendi. E o 142 não só define o que é, mas ele detalha o checklist da autoridade, né? Tem que, 1, verificar se aconteceu o fato gerador, 2, definir a base de cálculo sobre o que o imposto incide, 3, calcular o valor exato do tributo, Alíquota vezes a base. isso, 4, identificar quem deve pagar, o sujeito passivo, e 5, se teve infração, propor a multa cabível. É um roteiro completo. E o artigo também diz que essa atividade é vinculada e obrigatória. Isso limita bastante a atuação da autoridade, não? Não tem espaço para decidir se lança ou não, ou como lança. Exatamente. Limita e, ao mesmo tempo, dá segurança. Vinculada significa que a autoridade não tem liberdade de escolha, não tem discricionariedade sobre se lança, quando lança ou como lança. Ela tem que seguir estritamente o que a lei manda. Se a lei diz que faturou X paga Y% de imposto, a autoridade tem que aplicar Y% sobre X, sem tirar nem pôr. Certo. E obrigatória significa que, uma vez presentes os requisitos legais, ocorreu o fato gerador, etc., a autoridade tem o dever de lançar. A omissão é ilegal e gera responsabilidade. Isso protege o contribuinte de arbitrariedades, mas também garante arrecadação para o Estado, né? Faz sentido. E o parágrafo único do 142 reforça isso da responsabilidade funcional, né? Sim, e ele também traz aquela regra do câmbio para obrigações em moeda estrangeira, usar o câmbio do dia do fato gerador. Ah, importante isso para evitar surpresas com a flutuação cambial, né? Fundamental para a segurança jurídica, congela o valor no momento em que a obrigação nasceu. E falando em tempo, o artigo 144 define qual lei se aplica ao lançamento. A regra geral é, vale a lei do dia em que ocorreu o fato gerador. Ah, o famoso tempus regit actum no tributário. Exatamente. Mesmo que a lei mude depois. Antes do fisco efetivamente fazer o lançamento, ele tem que usar a foto da legislação da época do evento. Mas nem sempre é assim, certo? O parágrafo 1º do 144 abre exceções, permitindo que uma lei posterior ao fato gerador se aplique ao lançamento. Em que casos isso pode acontecer? Parece um pouco com retroatividade. Mas é uma retroatividade bem limitada e justificada. A lei posterior pode ser aplicada se ela trouxer novas regras sobre como apurar o tributo ou como fiscalizar. Por exemplo, exigindo novos documentos ou permitindo o cruzamento de dados que antes não era previsto. Entendi, mais procedimental. Isso. Ou se der mais poderes de investigação para as autoridades, ou ainda se conceder maiores garantias ao crédito tributário, como uma nova forma de penhora, por exemplo. O ponto-chave é que essas mudanças são mais procedimentais ou para reforçar a cobrança, não para criar a obrigação em si retroativamente. Certo. E tem um limite importante na parte das garantias. A lei nova não pode atribuir responsabilidade a um terceiro que não seria responsável pela lei da época do fato gerador. Isso protege terceiros. Entendi a lógica. E o parágrafo 2º do 144 sobre impostos lançados por períodos certos, tipo IPTU e IPVA. Como funciona? Ah, sim. Nesses casos, o fato gerador se repete periodicamente, né? Geralmente ser proprietário do imóvel ou do veículo em 1º de janeiro de cada ano. Para simplificar, a lei que rege o lançamento desses tributos para um determinado ano é a que estava em vigor nessa data específica, o 1º de janeiro, ou outra data que a lei do tributo definir. Não precisa ver a lei de cada dia do ano. Ok. Então o lançamento foi feito, a pessoa foi notificada, fim da história. O artigo 145 diz que esse lançamento pode ser alterado. Como assim? O fisco pode mudar de ideia? Não é bem mudar de ideia. Uma vez notificado, o lançamento ganha uma certa estabilidade. Ele só pode ser revisto em 3 situações bem definidas pelo artigo 145. Primeira, se o próprio contribuinte discordar e apresentar uma impugnação, uma defesa. Ok, a contestação normal. Segunda, se houver um recurso de ofício. Isso acontece quando uma decisão inicial foi favorável ao contribuinte, tipo cancelando o débito, e a lei obriga que essa decisão seja reanalisada por uma instância superior da própria administração. Ah, uma revisão interna obrigatória em alguns casos. Exato. E terceira, por iniciativa da própria autoridade, a chamada revisão de ofício,
mas somente se ela encontrar uma das situações previstas lá no artigo 149. Quais seriam essas situações do 149? A gente vai chegar nele, mas exemplos são erro de fato claro no lançamento, alguma omissão, ou se descobrir uma fraude depois, por exemplo. Não é qualquer coisa. Entendi. E o artigo 146 parece trazer uma proteção contra mudanças de interpretação da lei pela própria administração. Certo? Se eles mudam o critério jurídico, a nova interpretação só vale dali para frente. Não pode voltar para cobrar mais sobre o passado. Isso é crucial para a segurança jurídica e para a proteção da confiança legítima do contribuinte. Se a Receita Federal, por exemplo, interpretava uma norma de um jeito e lançava os tributos com base nisso, e depois ela muda de ideia e passa a interpretar a mesma norma de forma diferente, gerando mais imposto, essa nova interpretação só pode valer por os fatos geradores que acontecerem depois da mudança de critério, para aquele contribuinte específico. Ah, que bom. Não pode voltar atrás e cobrar mais sobre fatos passados com base na nova opinião jurídica. Protege quem agiu de boa fé, seguindo a orientação anterior da própria administração. Muito importante essa garantia. Agora vamos entrar nas modalidades de lançamento. Como a lei classifica essas formas de constituir o crédito? O artigo 147 fala do lançamento por declaração. Como é esse? Nesse caso, a lei coloca uma tarefa no colo do contribuinte ou de um terceiro, fornecer à autoridade fiscal as informações de fato que são necessárias para o cálculo do tributo. Pensando em imposto de importação, o importador preenche a declaração de importação, ADI, com os dados da mercadoria, valor, classificação. Sim. Ou no ITCMD, o imposto sobre herança ou doação, o herdeiro declara os bens que recebeu. Com base nessas informações que o contribuinte deu, a autoridade fiscal calcula o imposto devido e notifica o contribuinte para pagar. A chave é: o contribuinte informa os fatos, a autoridade calcula e lança. Tá. E se a pessoa declara, mas depois vê que errou e quer corrigir para pagar menos? O parágrafo 1º do 147 parece criar uma barreira aí, né? Sim, uma barreira temporal. A retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, para reduzir ou excluir tributo, só é aceita se ele conseguir provar o erro em que se baseou e fizer isso antes de ser notificado do lançamento original pela autoridade. Ah, tem que ser rápido, então. Tem que ser antes da notificação. Se já foi notificado, aí a discussão muda de figura, tem que seguir as vias do artigo 145, como a impugnação que a gente falou. Entendi. Já o parágrafo 2º permite que a própria autoridade, ao analisar a declaração, corrija de ofício erros óbvios ou falhas que ela perceba ali mesmo nos documentos. Uma conta errada, uma informação inconsistente. Certo. E se a informação necessária para o cálculo simplesmente não existe ou não é confiável? Tipo, o contribuinte não declara ou declara algo absurdo. Aí entra o artigo 148, o lançamento por arbitramento. Exatamente. Imagina que o imposto dependa do valor de mercado de um bem ou serviço, mas o contribuinte não informa esse valor ou informa um valor claramente irreal, sabe? E não apresenta documentos que sustentem aquilo. Nessas situações, se as declarações ou os documentos do contribuinte são omissos ou não merecem fé, ou seja, despertam fundada suspeita, a autoridade fiscal pode arbitrar esse valor. Arbitrar. Parece meio subjetivo. Não é um chute. A autoridade vai estimar o valor com base em critérios técnicos e legais, pesquisas de mercado, valores de referência, outros dados que ela tenha, e tem que ser um processo regular e fundamentado. Ah, bom. E o mais importante, o artigo 148 garante que o contribuinte pode contestar esse valor arbitrado. Ele pode pedir uma avaliação contraditória, seja na esfera administrativa ou depois na judicial. Ele tem direito à defesa. Então não é uma carta branca para a autoridade inventar valores. Tem que ter critério e dar chance de defesa. Ótimo. Agora, o artigo 149, que detalha o lançamento de ofício. Esse parece ser a ação mais direta da autoridade fiscal, né? Quando ele acontece. O lançamento de ofício, ou direto, é quando a autoridade faz todo o serviço. Ela apura o fato gerador, calcula o tributo e notifica o contribuinte para pagar, sem depender de uma declaração prévia dele ou de homologar um pagamento que ele tenha feito. O artigo 149 lista várias situações. Para facilitar, a gente pode agrupar em blocos. Boa ideia. Primeiro, por determinação legal.
A própria lei diz que aquele tributo específico é lançado de ofício. É o caso clássico do IPTU e do IPVA. O fisco já tem os dados do imóvel ou do veículo e já manda a conta pronta. Inciso 1. Certo. Esse é o mais comum para a pessoa física, talvez. Segundo, por omissão ou falha do contribuinte. Quando o contribuinte não entrega a declaração, que era obrigatória, inciso 2º, ou entrega, mas não presta os esclarecimentos que o fisco pediu, inciso 3º. Ou quando se prova que a declaração que lhe entregou tinha erros, omissões ou até falsidades, inciso 4º. Entendi. Se o contribuinte não colabora ou erra. Exato. Terceiro bloco, como revisão ou complemento. Quando se verifica que houve um erro ou omissão num lançamento anterior, feito pela própria autoridade ou pelo contribuinte, incisos 8º e 11, ou, muito importante, quando o contribuinte fez o pagamento antecipado lá no lançamento por homologação, que a gente vai ver, mas pagou menos do que devia. Aí o fisco lança a diferença de ofício, inciso V. Ah, para cobrar o que faltou. Isso. E o último bloco, por infração ou má-fé. Quando se comprova uma infração à legislação tributária que gera multa, inciso 6, ou quando há prova de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte para fugir do imposto, inciso 7. Nossa, bastante hipótese. Basicamente, o fisco age de ofício quando a lei manda, quando o contribuinte falha nas suas obrigações ou quando descobre erros ou fraudes. É a rede de segurança do sistema, digamos assim. Entendi as categorias. Faz mais sentido do que decorar a lista toda. E agora chegamos no artigo 150, que trata do lançamento por homologação. Esse é o que mais afeta o dia a dia de empresas, e muitas pessoas físicas também, não é? O mais comum. Sem dúvida nenhuma. É a modalidade predominante para a maioria dos tributos que movimentam a economia. ICMS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda em muitas situações, como o retido na fonte ou o apurado no lucro real ou presumido, contribuições previdenciárias. Quase tudo, então. Quase tudo que tem apuração mensal ou periódica pelas empresas. A lógica aqui se inverte em relação ao lançamento de ofício. A lei joga a responsabilidade inicial para o sujeito passivo, para o contribuinte. Ele tem o dever de, por conta própria, apurar se ocorreu o fato gerador, calcular o montante do tributo devido e, o principal, efetuar o pagamento antes de qualquer exame prévio da autoridade fiscal. Então, ele calcula e paga no escuro, por assim dizer. É uma boa forma de colocar. Ele confia na própria apuração e antecipa o pagamento. E onde entra tal homologação, que dá nome à modalidade? O fisco só confere depois? Exato. O pagamento feito pelo contribuinte é chamado de antecipado. Depois desse pagamento, a autoridade fiscal tem um prazo para verificar se o cálculo e o pagamento foram feitos corretamente. Se a autoridade fiscaliza e concorda com o que foi feito, ela homologa expressamente o procedimento. Essa homologação é o ato que confirma que o contribuinte cumpriu sua obrigação e extingue definitivamente o crédito tributário daquele período. E o parágrafo 1º do 150 menciona uma condição resolutória. Isso soa complicado. O pagamento antecipado extingue o crédito, mas não extingue. Como funciona isso? É um conceito-chave aqui, mas não é tão complicado assim. O pagamento antecipado feito pelo contribuinte tem sim o efeito de extinguir o crédito tributário. Ele paga, a dívida some. Ok. Porém, essa extinção não é definitiva de imediato. Ela fica sujeita a uma condição futura, a homologação pela autoridade fiscal. É como se o pagamento apagasse a dívida, mas com um asterisco. Válido se o fisco concordar depois. Ah, entendi a condição. Se dentro do prazo legal a autoridade fiscalizar e constatar que o valor pago foi menor que o devido, ela não vai homologar aquele pagamento como suficiente. Nesse caso, a condição se resolve. Quer dizer, a condição de homologação não se cumpre e o crédito tributário renasce referente à diferença não paga. O crédito volta a existir. Exato, na parte que não foi paga. E aí a autoridade vai fazer um lançamento de ofício para cobrar essa diferença. Lembra do 149, inciso V?
É justamente essa situação. Entendi. O pagamento é provisório até o fisco dar o ok expresso ou o prazo acabar, né? Exatamente. E os parágrafos 2º e 3º, o que eles esclarecem? Eles basicamente dizem que atos anteriores à homologação, como pagamentos parciais ou mesmo declarações que o contribuinte entregou sobre aquele período, não impedem a fiscalização e o lançamento da diferença pela autoridade. Mas, claro, esses atos devem ser considerados no cálculo do saldo devedor e de eventuais multas e juros. Se o contribuinte pagou 70 e devia 100, o lançamento de ofício vai ser sobre os 30 restantes, mais os acréscimos. Certo, justo. E chegamos ao ponto talvez mais famoso desse artigo, o parágrafo 4º e seu prazo de 5 anos. Se a lei do tributo não disser outra coisa, o fisco tem 5 anos, contados do fato gerador, para homologar. O que acontece se esse prazo passar e a Fazenda ficar em silêncio? Não fizer nada. Esse é um dos dispositivos mais importantes para a segurança jurídica do contribuinte no Brasil, sem dúvida. Se a Fazenda Pública não se manifestar expressamente, ou seja, não fiscalizar e não lançar nenhuma diferença dentro desses 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, considera-se que o lançamento foi homologado tacitamente. O silêncio da administração, nesse caso específico, tem força de concordância. Viram quem cala consente. Nossa, e a consequência disso? A consequência é enorme. O crédito tributário relacionado àquele fato gerador é extinto definitivamente. Acabou. O contribuinte pode respirar aliviado em relação àquela obrigação específica daquele período. Não pode mais ser cobrado sobre aquilo. É uma garantia contra a fiscalização eterna, então. Uma segurança muito grande. Mas tem alguma pegadinha? Alguma situação em que esse prazo não vale? Ou que ele conta diferente? Tem uma exceção crucial prevista no próprio parágrafo 4º, no finalzinho dele. A regra da homologação tácita em 5 anos contados do fato gerador não se aplica se ficar comprovado que houve dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. A má-fé. Exato. Se a fiscalização conseguir provar que o contribuinte agiu de má-fé para enganar o fisco e pagar menos imposto, omitiu receita de propósito, usou nota fria, simulou uma operação, aí a Fazenda pode lançar a diferença de ofício mesmo depois dos 5 anos do fato gerador. E nesse caso de fraude, qual é o prazo para o fisco agir? Aí a regra muda. O prazo para o fisco constituir o crédito não é mais o da homologação. 5 anos do fato gerador. Ele passa a ser o prazo geral de decadência para constituir o crédito, que normalmente começa a contar de outra forma. Geralmente, ele começa a contar do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o artigo 173, inciso I do CTN. É um prazo que pode ser mais longo, dependendo do caso. Entendi. Então a fraude derruba a regra especial dos 5 anos do fato gerador. Faz sentido. Ufa! Foi uma jornada densa por esses artigos 139 a 150, mas fundamental para entender como nasce e como se cobra um tributo no Brasil. Recapitulando bem rápido, o crédito tributário é a obrigação já vestida para cobrança, né? Formalizada pelo lançamento. Uhum. E o lançamento é esse procedimento exclusivo da autoridade, vinculado à lei e obrigatório, não tem escolha. Exatamente. E vimos as 3 grandes formas de fazer esse lançamento. Por declaração, onde o contribuinte informa e o fisco calcula. Certo. De ofício, onde o fisco faz tudo, seja por ordem da lei ou por alguma falha do contribuinte. Ou fraude. Ou fraude, sim. E por homologação, que é o mais comum, onde o contribuinte calcula e paga antes e o fisco confere depois. E nesse último, a regra de ouro dos 5 anos para homologação tácita, né? Exceto, claro, se tiver dolo, fraude ou simulação. Perfeito. Acho que cobrimos bem os pontos essenciais desses artigos. Fica bem claro o esforço do sistema em balancear o poder-dever do Estado de arrecadar, que é necessário, e a necessidade de segurança e previsibilidade para quem paga os tributos. Sem dúvida. E sabe, fica uma reflexão final sobre essa regra da homologação tácita no artigo 150, parágrafo 4º. Ela é vital, essencial para a segurança jurídica, como a gente disse, mas ela impõe um desafio gigantesco para a administração tributária, né? Como assim? Será que o fisco tem, na prática, capacidade operacional, gente, tecnologia
inteligência de dados, para em apenas 5 anos conseguir analisar com profundidade um universo tão vasto e complexo de operações e pagamentos, identificar as inconsistências que são realmente relevantes antes que esse prazo de 5 anos se esgote para milhões de contribuintes e bilhões de operações. É verdade. É muita coisa para olhar em 5 anos. Fica essa tensão, né, entre a proteção ao contribuinte, que a norma busca e é justa, e a efetividade da fiscalização num cenário de recursos que são sempre limitados. Como garantir que o prazo não acabe protegendo também quem sonegou, mas não por fraude complexa, e sim porque o fisco simplesmente não conseguiu chegar a tempo. Puxa, um excelente ponto para continuarmos pensando. A eficiência da máquina fiscal versus a segurança jurídica. Com essa reflexão, então, a gente fecha a nossa análise sobre crédito tributário e lançamento nos artigos 139 a 150 do CTN. Obrigado pela companhia e até a próxima.